Irmãos e irmãs, continuamos nesta jornada de fé, mergulhando ainda mais profundamente na confiança que podemos e devemos ter em Deus. Quando falamos sobre como confiar em Deus pode derrubar todas as barreiras da nossa vida, não estamos apenas tratando de uma confiança teórica, mas de uma realidade espiritual vivida diariamente. Ao longo das Escrituras, somos constantemente lembrados de que nossa força, nossa segurança e nossa paz não vêm de nós mesmos, mas do Deus Todo-Poderoso, que nos criou, nos redimiu e nos sustenta. Ao longo deste vídeo, refletiremos sobre diversos exemplos bíblicos de fé e confiança em Deus, desde Abraão, Davi, Moisés até Paulo. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são testemunhos vivos de como a confiança em Deus pode mudar completamente o curso de uma vida e transformar o impossível em realidade. E hoje, vamos continuar nossa caminhada explorando ainda mais o impacto que essa confiança pode ter em nossas vidas, nossas decisões, nossos relacionamentos e nosso futuro. Todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Pode ser uma doença inesperada, a perda de um ente querido, problemas financeiros, relacionamentos quebrados ou até mesmo dúvidas profundas sobre o nosso propósito. Essas tempestades vêm, e muitas vezes, nos fazem questionar o porquê. Por que Deus permite que passemos por essas dificuldades? Onde está Deus quando enfrentamos dores tão profundas? A verdade é que Deus nunca nos abandona. Mesmo nas tempestades mais sombrias, Ele está presente. Às vezes, Ele permite que enfrentemos essas tempestades para que nossa fé seja refinada, para que aprendamos a depender dEle de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, Deus promete: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa nos lembra que, independentemente da intensidade da tempestade, Deus está conosco. Ele não nos prometeu uma vida isenta de dificuldades, mas nos prometeu sua presença constante em meio a elas. Às vezes, Deus acalma a tempestade ao nosso redor. Outras vezes, Ele acalma a tempestade dentro de nós. Quando confiamos em Deus, podemos enfrentar as tempestades com paz, sabendo que Ele está no controle. Uma das histórias mais conhecidas de tempestades literais e espirituais é quando Jesus acalma a tempestade no mar. Em Marcos, capítulo 4, versículos 35 e 41, lemos que Jesus e seus discípulos estavam no barco quando uma grande tempestade se levantou. Os discípulos, aterrorizados, acordaram Jesus, perguntando: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, calmamente, levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento cessou, e houve grande bonança. Jesus então perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa história é um lembrete poderoso de que, em meio às tempestades da vida, nossa primeira reação muitas vezes é o medo. Mas, se Jesus está no barco conosco, não temos motivos para temer. Ele tem o poder de acalmar qualquer tempestade. Às vezes, o vento e as ondas não cessam imediatamente, mas a presença de Jesus nos dá a paz e a força para atravessar qualquer desafio. Outra metáfora poderosa das Escrituras é a jornada pelo deserto. O deserto é um lugar de provação, um lugar onde as coisas não são fáceis, onde os recursos são escassos e onde muitas vezes nos sentimos perdidos. Mas o deserto também é um lugar de encontro com Deus, um lugar onde somos chamados a depender inteiramente dele. A história do povo de Israel, vagando pelo deserto por 40 anos, é um exemplo claro de como Deus usa esses momentos para nos moldar e nos preparar para o que está por vir. Deus não levou o povo diretamente à terra prometida. Ele os guiou pelo deserto, onde enfrentaram sede, fome, cansaço e incertezas. Mas, em cada um desses momentos, Deus provia. Ele enviava maná do céu, fazia a água brotar da rocha e os protegia com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O deserto foi um tempo de aprendizado. O povo de Israel precisava aprender a confiar completamente em Deus, a depender dele para tudo. Eles precisavam entender que, sem Deus, não poderiam chegar à terra prometida.
E essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Às vezes, Deus nos conduz pelo deserto, não porque quer nos ver sofrer, mas porque quer que aprendamos a confiar nele de maneira mais profunda. Ele nos chama a reconhecer que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desolado, ele é nossa fonte de provisão e proteção. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 ao 3, Moisés recorda ao povo: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem." Esse versículo é fundamental para entendermos o propósito das barreiras que enfrentamos no deserto de nossas vidas. Às vezes, essas barreiras são oportunidades para que nossa confiança em Deus seja refinada, para que aprendamos que a verdadeira vida e provisão vem dele, e não de nossas circunstâncias. Outra lição importante sobre confiar em Deus está relacionada às promessas que ainda não se cumpriram. Muitas vezes, Deus nos dá promessas, sejam elas pessoais, ministeriais ou espirituais, e esperamos ansiosamente por seu cumprimento. Mas, em muitos casos, as promessas parecem demorar, e é nesse tempo de espera que nossa confiança é testada. Abraão e Sara esperaram por muitos anos antes de ver o cumprimento da promessa de que teriam um filho. Durante esse tempo, eles enfrentaram dúvidas, momentos de desânimo, mas, no final, Deus foi fiel à sua promessa. Isso nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Embora possamos nos sentir frustrados pela demora, devemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. A espera, embora difícil, pode ser um tempo de crescimento e preparação. Deus está nos moldando, nos preparando para o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Ele está construindo nosso caráter, nossa paciência e nossa confiança nele. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, somos encorajados: "Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E no tempo certo, Deus cumpre suas promessas." José foi outro que teve que esperar muitos anos antes de ver a promessa de Deus se realizar. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi injustamente preso, mas manteve sua fé e confiança em Deus. E no tempo certo, Deus o elevou a uma posição de poder no Egito, permitindo-lhe salvar sua família e todo o povo da fome. A confiança em Deus durante a espera é uma das maiores provas de fé. Precisamos acreditar que mesmo quando não vemos os resultados imediatos, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para o cumprimento de suas promessas. E assim como Abraão, José e tantos outros heróis da fé, podemos confiar que Deus é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu. Confiar em Deus não é algo que fazemos apenas em momentos de crise ou quando enfrentamos grandes barreiras. Confiar em Deus é um estilo de vida. É uma decisão diária de entregar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. É acordar todos os dias e dizer: "Senhor, eu confio em Ti. Sei que, independentemente do que este dia trouxer, Tu estás no controle." Essa confiança contínua em Deus nos dá paz, mesmo em meio às incertezas. Em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34, Jesus nos lembra que não devemos nos preocupar com o amanhã, pois Deus cuida de nós. Ele compara nossa vida às aves do céu e aos lírios do campo, que não trabalham nem tecem, mas Deus os sustenta. Se Ele cuida de coisas tão pequenas, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos. Jesus nos convida a viver uma vida livre de preocupações e cheia de confiança. Ele diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando nossa prioridade é buscar a Deus, confiar nele e viver para sua glória, Ele se encarrega de cuidar de todas as nossas necessidades. Isso não significa que não enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas significa que, quando eles vierem, teremos a confiança de que Deus está conosco e de que Ele proverá.
Viver uma vida de confiança em Deus nos liberta da ansiedade e nos dá uma perspectiva celestial sobre as coisas terrenas. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível. Esse versículo nos mostra o poder da fé. A confiança em Deus, mesmo que pequena como um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas. Isso não significa que literalmente moveremos montanhas físicas, mas que as barreiras que parecem impossíveis em nossas vidas podem ser superadas pela fé. Às vezes, enfrentamos situações que parecem tão grandes, tão insuperáveis, que nos sentimos pequenos e impotentes. Mas Jesus nos lembra que mesmo uma pequena fé, quando colocada nas mãos de um Deus grande, pode realizar o impossível. Não precisamos ter uma fé perfeita ou gigantesca. Basta confiar em Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E essa confiança não é apenas para momentos específicos. Ela deve ser uma confiança constante. Jesus nos chama a viver uma vida de fé, uma vida que depende totalmente dele. Quando vivemos com essa confiança, vemos Deus agindo de maneiras poderosas e surpreendentes em nossas vidas. As barreiras que antes pareciam intransponíveis começam a cair, e começamos a experimentar o poder transformador de Deus. E agora, ao final desta reflexão, convido você a fazer uma oração. Antes de começarmos, quero convidar você a se unir à nossa missão, nos ajudando a espalhar a mensagem do nosso Senhor para cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal, curta e comente no vídeo, e juntos, alcançaremos mais corações e fortaleceremos nossa comunidade na fé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, nos colocamos diante de Ti, com humildade e gratidão. Hoje, ao nos unirmos em oração, nossos corações estão cheios de reverência, sabendo que Tu és o Criador do céu e da terra, o Deus soberano sobre todas as coisas. Reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e é com essa confiança que Te buscamos neste momento. Senhor, viemos com o coração aberto, prontos para Te entregar tudo o que somos e tudo o que temos. Sabemos que sem Ti, nada podemos fazer, mas em Ti, encontramos força, esperança e direção. Pai, queremos Te agradecer por cada bênção que já derramaste sobre nossas vidas, pelas vezes em que Tu nos sustentaste nos momentos mais difíceis e por Tua fidelidade imutável. Sabemos que Tu és um Deus que nunca nos abandona e que, mesmo nas adversidades, Tu estás presente, guiando-nos e nos fortalecendo. Neste momento, queremos Te louvar por Tua grandeza. Tu és digno de toda a honra e glória. O Teu nome é santo, e o Teu amor é infinito. Somos gratos por Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, e por Tua graça, que nos sustenta diariamente. Sabemos que não merecemos tantas bênçãos, mas Tu, em Tua bondade, nos acolhes como filhos e nos concedes tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor, por Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por Tua paz que excede todo entendimento e por nos dar esperança em meio às dificuldades. Pai, hoje colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações e lutas. Tu conheces cada detalhe de nossas vidas, cada medo, cada angústia e cada desafio que enfrentamos. Tu sabes das barreiras que estão diante de nós, aquelas que parecem impossíveis de superar. Mas, Senhor, confiamos que Tu és capaz de derrubar todas essas barreiras. Sabemos que nada é impossível para Ti, e que quando colocamos nossa confiança em Ti, podemos enfrentar qualquer obstáculo com a certeza de que Tu estás no controle. Senhor, queremos entregar em Tuas mãos nossas dificuldades pessoais. Para aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, pedimos que estendas Tua mão curadora sobre eles. Sabemos que Tu és o Deus que cura, o médico dos médicos, e confiamos que Tu podes restaurar a saúde daqueles que estão doentes. Dá-lhes força, Senhor, e renova suas esperanças, para que possam enfrentar cada dia com confiança em Tua cura e poder. Para aqueles que estão lidando com o medo da incerteza, ajuda-os a descansar na Tua promessa de que Tu estás sempre conosco, nunca nos deixando sozinhos.
Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, Senhor, clamamos por tua provisão. Sabemos que tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades e que, mesmo quando parece que não há saída, tu podes abrir portas que ninguém pode fechar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para administrar bem os recursos que tu nos deste e para confiar que, no teu tempo, tu proverás tudo o que precisamos. Que possamos descansar em tua promessa de que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Pai, queremos te entregar também nossos relacionamentos. Sabemos que, em nossas interações com os outros, às vezes enfrentamos conflitos, desentendimentos e distanciamentos. Pedimos que tu tragas cura para relacionamentos quebrados, que restaure os laços de amor e confiança entre famílias, amigos e casais. Senhor, onde há mágoa, pedimos que tu plantes o perdão, onde há distância, pedimos que tu tragas reconciliação, e onde há desespero, pedimos que tu tragas esperança. Que possamos refletir o teu amor em todos os nossos relacionamentos, sendo instrumentos de paz e união. Senhor, também colocamos diante de ti aqueles que estão enfrentando barreiras emocionais e espirituais. Para aqueles que se sentem fracos, desanimados e sobrecarregados, pedimos que tu renoves suas forças. Dá-lhes coragem, Senhor, para continuar lutando e caminhando, sabendo que tu és o Deus que sustenta e fortalece os fracos. Para aqueles que estão enfrentando dúvidas espirituais, pedimos que tu reveles tua verdade de maneira clara e poderosa, trazendo luz às áreas de escuridão e renovando a fé daqueles que estão em busca de respostas. Pai, sabemos que muitos de nós carregamos medos profundos, o medo do fracasso, o medo do futuro, o medo de perder aqueles que amamos, o medo de não sermos suficientes. Mas hoje, colocamos todos esses medos diante de ti. Sabemos que o teu amor lança fora todo medo, e que quando confiamos em ti, não temos o que temer. Dá-nos a paz que vem de saber que tu estás no controle de cada detalhe de nossas vidas, e que, independentemente do que aconteça, tu nunca nos deixarás ou nos abandonarás. Senhor, pedimos também que tu guies nossos passos em todos os aspectos de nossa vida. Às vezes, as decisões que precisamos tomar parecem esmagadoras, e não sabemos para onde ir ou o que fazer. Mas confiamos que tu és o Deus que ilumina nosso caminho. Que possamos sempre buscar tua sabedoria em tudo o que fazemos, reconhecendo que, quando confiamos em ti, tu nos guias pelo caminho certo. Dá-nos discernimento, Senhor, para tomar decisões que estejam de acordo com a tua vontade, e ajuda-nos a seguir o caminho que tu preparaste para nós. Queremos, Pai, pedir pela nossa comunidade e pelo mundo ao nosso redor. Vivemos em tempos de grande incerteza, de divisões e conflitos, e é fácil sentir medo ou desespero diante das dificuldades globais. Mas confiamos que tu és o Deus da paz, o Deus que tem poder sobre todas as nações, e que nenhum evento está fora do teu controle. Pedimos por paz entre as nações, por sabedoria para os líderes e por justiça para os oprimidos. Que possamos ser instrumentos da tua paz e do teu amor neste mundo, refletindo a luz de Cristo em meio à escuridão. Senhor, também queremos te agradecer por tua fidelidade. Mesmo quando somos infiéis, tu permaneces fiel. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, podemos confiar que tu tens um plano perfeito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Agradecemos por tua presença constante, por tua graça que nos sustenta e por tua misericórdia que nos renova a cada dia. Sabemos que em ti somos mais que vencedores, e que independentemente das barreiras que enfrentamos, tu nos conduzirás à vitória. Hoje, Senhor, reafirmamos nossa confiança em ti. Sabemos que tu és o Deus que derruba muralhas, que abre mares, que cura enfermidades e que traz à existência o que não existe. Pedimos que aumentes nossa fé, para que possamos confiar em ti, cada vez mais, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Ajuda-nos a lembrar que tu és maior do que qualquer problema que possamos enfrentar, e que com o Senhor ao nosso lado, somos mais do que capazes de superar qualquer desafio. Pai, pedimos que esta oração seja não apenas palavras faladas, mas um clamor genuíno de nossos corações. Que possamos viver cada dia confiando em ti, de todo o coração, reconhecendo que tu és o Deus que nos ama,
que nos sustenta e que nos conduz. Que nossa vida seja um testemunho da tua graça e da tua fidelidade, e que outros possam ver em nós a paz e a confiança que vem de andar com o Senhor. Senhor, queremos te pedir que tu nos ensines a descansar em ti. Muitas vezes, lutamos contra o cansaço, a ansiedade e a preocupação, mas sabemos que tu nos chamas a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações em tuas mãos, e a confiar que tu és mais do que capaz de cuidar de tudo. Dá-nos um coração que descansa em tua paz, e uma mente que está em constante comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração. Sabemos que tu és fiel para responder, e que no teu tempo e do teu modo, veremos as barreiras sendo derrubadas e as tuas promessas se cumprindo em nossas vidas. Que o teu nome seja exaltado em tudo o que fazemos e que possamos sempre confiar em ti, independentemente das circunstâncias. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.